Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. Sabemos que a maioria dos acidentes com crianças acaba acontecendo dentro de casa. E o choque elétrico, por exemplo, pode ser muito grave. O programa desta vez é um alerta. Vamos falar sobre os riscos e a prevenção. Como deve ser uma casa segura. Tomadas, fios, carregadores, gambiarras, é tudo muito perigoso. Para este papo, convidamos o engenheiro eletricista Edson Martinho, da Abracopel, e a Audrey Gomes, mãe do Heitor, de 8 anos, e da Sofia, de 4, que está aqui desenhando. Aqui não tem nenhuma tomada por perto, assim, então perto dela não tem, viu, Audrey? Mas o que já aconteceu na sua casa? Olha, eu tenho meu filho hoje com 8 anos, né? E ele foi um... Hoje eu dou risada, mas na época a gente ficou muito assustado e tomamos as providências para mudar isso, né? Ele chegou na cozinha chorando e chorava e não sabia ele falar ainda e me levou até a tomada. E ficou fazendo assim, mãe, eu falei, ele tomou choque. Quando eu vou ver, tem um brinquedinho dele no sofá, que eu acho que ele colocou na tomada. E passou umas horinhas depois, o dedinho dele ficou marcadinho, assim, ó, do choque. Então, não foi um choquinho fraco. Ficou vermelhinho, assim, a pontinha do dedinho dele, assim, ó. Susto, E né? hoje ele tem medo. Hoje ele é... Edson, as crianças são curiosas, não tem jeito, então cabe aos pais a prevenção e explica pra gente o que é a Abracopel. A Abracopel é uma associação de conscientização dos perigos da eletricidade, são 13 anos de trabalho, onde a gente tenta levar informações para toda a população, seja o técnico ou o leigo, sobre os riscos que a eletricidade pode causar. No caso especificamente de casa, né, nós temos o risco igualmente. As tomadas, os pontos, as extensões soltas pelo chão, que se usa muito hoje porque a gente precisa de muita tomada, elas são necessárias, mas nós temos que tomar todos os cuidados, né? O primeiro passo é não deixar nenhuma criança chegar perto da instalação elétrica. Então, o primeiro passo é orientá-los para isso. Mas antes disso, nós temos que ter uma instalação elétrica corretamente instalada. Um dos dispositivos mais importantes de uma instalação elétrica chama DR, que é um dispositivo diferencial residual, que ele parece um disjuntor, mas a função dele é desligar a energia na possibilidade de um choque elétrico. Olha, que importante. Então, o caso... Ele fica na caixa de luz? Exatamente, ele fica no quadro de distribuição, e o caso da Audrey, que o filho dela encostou o brinquedinho na tomada, o dispositivo ia sentir e ia desligar a energia. Então, ele não teria sofrido choque. Você conhecia esse Então, dispositivo? não conhecia. Eu acho que hoje eles estão mais velhos, entendem um pouco mais, né? Mas eu procurei, na época, algumas coisas que pudesse me dar segurança e não tampão, encontrei. Né? Mas o tampão, foi um passo. Mas o tampão não... Gente, o tampão a criança tira muito fácil. Exatamente, exatamente Eu coloquei... A minha filha tirou todos os tampões, todos. Muito Então, fácil. é porque acha que importante brinquedo. conversar com a criança e explicar, é perigoso, não pode chegar perto da tomada, não pode colocar o dedo na tomada, Sim. Não pode ficar brincando com o fio. Então, a orientação é sempre importante, ou seja, você vai explicando o porquê eles não podem. Mas a prevenção, a manutenção da instalação elétrica para que não ocorra o acidente, porque como a Audrey falou, colocar os protetores na tomada é importante, mas eles vão lá e tiram. Eles tiram. E aí, num vacilo, numa distração, você está com um acidente. Agora, uma coisa que a gente sabe que acontece nas casas aí é que depois dessa mudança de tomadas, que a gente tem essa tomada dos 3 pinos, o problema é que os equipamentos em casa não tem essa tomada, aí todo mundo vai fazendo a gambiarra. Coloca o Benjamin ou T, né, que chama, aí gruda um no outro, aí vai fazendo, a gente vai fazendo aquilo, quando você vê tem um bolo. Na sua casa, você trocou as tomadas, como é que é o esquema disso? Ou acaba tendo que usar adaptador? Então, eu tenho uns adaptadores, sim. Não, a minha casa não é todas as tomadas que são convertidas. Acho que eu tenho 2, acho que na cozinha é o que mais tem normal. Agora, no quarto, é tudo tomada normal. Quais os alertas para esses adaptadores, Edson? Então, os adaptadores é um momento de transição entre o que se usava de tomada no passado e o padrão estabelecido pelo Brasil. Então, ele não é proibido, mas toda vez que você tem um equipamento
que você comprou e vai utilizar uma determinada tomada, o recomendável é você trocar a tomada pelo padrão nacional. Ela é mais segura, porque ela tem um rebaixo. Quando você coloca a tomada, você não tem a possibilidade de encostar a parte metálica e o dedo. Então, toda essa segurança. Ela tem o terceiro pino, que é o condutor de proteção, que nós conhecemos como fio terra. O fio terra tem que estar na instalação inteira, então também traz a necessidade de você instalar o fio terra, que é o fio terra nós chamamos na eletricidade de o cinto de segurança da instalação elétrica. Agora a gente vai assistir a participação de um pai eletricista. Eu sou Eduardo, eletricista. Essa aqui é minha pequenininha Lorena, a qual eu venho ficando com ela durante o dia. Então temos que os pais têm que tomar muito cuidado com as crianças, principalmente nessa fase que eles estão começando a andar, a fase de curiosidade. É um risco tremendo, 24 horas, até dormindo é perigoso. Como eu sou eletricista, a dica que eu dou para os pais, para as mães, para os avós, enfim, tome o máximo de cuidado com as crianças, não deixando acesso fácil à rede elétrica, tomadas, a carregador de celular. A gente tem mania de deixar ligado na tomada. Por favor, não deixe, isso é um perigo. Isso aí. E criança precisa de supervisão também, né? Mesmo na idade dela ainda, não é? O tempo todo, o tempo todo. A Sofia teve uma situação que ela ganhou umas panelinhas lindas de metal, imitando panela de verdade. Ela pôs todas com massinha dentro do micro-ondas. Só que eu estava na cozinha, então eu consegui tirar. Mas imagino que não aconteceria. Porque pega fogo, né? Não pode pôr alumínio, metal. massinha. Exatamente. Quer dizer, um outro alerta que fica aqui também são os equipamentos ao alcance das crianças, que elas vão lá e ligam sozinhas. Hoje, o meu micro-ondas, ele é alto. É isso aí. Só que não evita, tá? Ela pega o banquinho. Meu Deus. Aí o perigo é o banquinho. Olha, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez são os riscos da eletricidade. Como a gente está fazendo um alerta importante para chamar a atenção, Edson, fala para a gente dos números de acidentes fatais com crianças provocados por acidentes com eletricidade. Então, a gente acha que os acidentes são poucos, mas os números mostram que nos últimos 5 anos nós tivemos mais de 180 mortes por choque elétrico de crianças de 0 a 10 anos. Olha, que é um triste. número muito grande se a gente considerar que a eletricidade é algo que pode ser controlado, né? Acima de 50 volts nós já temos o risco da fibrilação cardíaca, da parada cardíaca e da morte. Então, todas as tomadas no Brasil, sejam elas 110 ou 220 ou 127, elas são perigosas, todas. Então, e o risco com extensões soltas no chão, a má manutenção da instalação elétrica, deixa lá, de vez em quando faz, isso tudo leva ao acidente. A gente falou do seu filho que enfiou o dedinho na tomada, até queimou o dedo, né? Mas tem casos mais graves ainda, da criança que coloca a língua, por exemplo, aí é fatal. Aí é bem fatal, é muito mais perigoso, porque a criança tem uma área pequena, então a resistência é menor, o valor que eu falei de 50 para um ser humano mediano, uma criança, nós vamos trabalhar com 30 volts. Então, quanto menor a resistência, ou seja, quanto menor o tamanho da criança, maior o risco ela corre com tensões menores, né? E a saliva é condutora, Sim, né? E daí exatamente. o que provoca é uma queimadura interna ou é a parada cardíaca? Então, a corrente ela é uma movimentação de elétrons, ou seja, o corpo é feito disso. Então, a corrente vai movimentar e ela vai esquentar a área que ela passar. Ela vai sair da tomada e vai para a terra. O caminho que ela fizer, ela pode queimar órgãos internos, ela pode queimar um baço, fígado, um rim. Às vezes não acontece nada na hora, mas futuramente você acaba desenvolvendo uma doença com base nisso, né? O Heitor é mais velho, né? A gente sabe agora que eles ficam com o celular o tempo todo, o celular carregando na tomada. Você tem essa preocupação? Na verdade, com assim, com relação a carregar o celular e usar, eu até uso. Eu não permito, porque eu sei que tem esse risco. Eu não permito. Ele tira, se ele quer pegar, ele tira. Ele não tem celular ainda, porque eu acho ele muito novo. Mas se ele quer usar o meu, ele tira da tomada e usa. Eu uso.
O que eu tive com carregador de celular foi a Sofia, mais uma vez. Ela estava carregando o celular e eu não sabia, ela pegou e ela chegou, acho que chorou, né? Então, eu acho que ela levou um choque. E estava com o celular, com o carregador na boca. Ah, ela Com pegou 2 e pôs na anos, boca. é. Isso é perigoso. Então. Isso é perigoso, né? Até o ano passado, nós tínhamos relatos de 1 ou 2 acidentes por ano com carregador. Só que esse ano nos deu alerta. Já foram 11 mortes atreladas, ou seja, aliados ao carregador de celular. Nem então, o adulto pode. Nem adulto, exatamente, porque nós tivemos casos de jovens e adultos já que foram vítimas fatais, né, de celular. Então, nós temos o alerta hoje, nós não sabemos ainda exatamente qual é a condição, mas há um alerta que tem que ser dado. Edson, um outro risco que a gente sabe que acontece muito é na hora de empinar pipa, né? Sim. Por causa da rede elétrica, é um risco muito grande. Sim, então, na verdade, empinar pipa é muito legal, mas se ela enrosca na rede, tem que largar e ir embora. E tomar cuidado com o tal do cerol, que tem materiais condutores, que ao encostar na rede pode transmitir para a pessoa. As redes de distribuição, elas têm 13 mil volts. Nós estamos falando em 50 perigoso, 13 mil volts é muito mais. E o acidente acaba sendo... Então, eu acho que quando uma mãe é muito preocupada, ninguém tem que virar e falar assim, ela é neurótica. Tem que ser mesmo nessas questões. A gente vai até ouvir um depoimento agora de uma mãe que tem toda essa preocupação. Quer ver? Meu nome é Fernanda Gabatelli, eu sou mãe de um menino chamado Otávio, ele tem 1 ano e 6 meses. E ele sempre foi um bebê muito curioso, ele gosta bastante de mexer aonde não deve. E na minha casa, o quadro de força fica dentro de um armário embutido numa parte baixa, então é de fácil acesso para ele. Pensando no perigo que isso seria para ele, eu coloquei nessa porta desse armário, tem 4 trancas diferentes, só pensando que se ele quiser abrir, se ele precisar abrir, ele vai ter que passar por 4 trancas. E mesmo assim, essa parte fica dentro da minha cozinha e eu coloquei uma porta que separa a sala da cozinha para ele não entrar. Então eu tenho bastante medo sobre isso. Todas as tomadas são protegidas, porque 1 minuto de descuido, a criança já está fazendo coisa errada. Então, por isso que a nossa conversa hoje foi tão importante, ótimo, né? tão fundamental. Eu quero agradecer a participação do Edson. Nós que agradecemos. Pelas dicas aqui importantíssimas. Edson, tem algum endereço para deixar nas redes sociais, para as pessoas tirarem mais dúvidas? Legal. Nós temos o Facebook, que é o abracopel.eletricidade, e o site da Abracopel, que é abracopel.org.br. Lá vocês têm uma série de dicas e informações que podem te ajudar. E pelas redes sociais a gente pode responder. E a Audrey, quer deixar também alguma rede social? Não, na verdade, assim, rede social tem o meu Instagram, né? @drey1801. Hoje, meu filho tem 8, a Sofia tem 4. Ambos têm esse receio. Então, acho que você colocar esse receio no seu filho é bom. Dá para minimizar os riscos, Exatamente. né? Inclusive, a gente sabe que podem acontecer incêndios por causa de problemas com eletricidade. Exatamente. Aí daria até um outro programa para a gente falar de todos esses riscos, mas tem que ter essa prevenção e esse cuidado. Audrey, obrigada pela A vocês. participação, obrigada pela presença da Sofia. Obrigada. Olha, depois desse programa não tem desculpa, hein? Vamos deixar as casas mais seguras. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Tchau, até a próxima.